Hoje, vamos falar da culinária do segundo maior país africano, a República Democrática do Congo. Para te localizar melhor, a República Democrática do Congo e o Congo são países diferentes, porém vizinhos. O outro Congo, menor em território, também pode ser chamado de Congo-Brazzaville. E o país ao qual falamos foi chamado de Zaire durante quase 30 anos. Nós, como brasileiros, temos uma conexão muito grande com os dois Congos e com Angola. Estima-se que 75% das pessoas escravizadas eram provenientes dos povos Banto, que ocupavam e viviam as regiões que hoje são os dois Congos e Angola. Inclusive no programa número 36 sobre muqueca, eu falei um pouco sobre nossas palavras que são herança direta dessa cultura rica, como corcunda, xingar, cochilar, caçula, carimbo, cachaça, etc. E para explorar as nossas semelhanças e nossas diferenças, chamamos aqui Aná, que junto com seu pai tem um restaurante de comida congolesa e poderá nos explicar tudo sobre. É hora de cozinhar. Vamos lá? Tá ouvindo esse barulho? É folgado. Então, seja bem-vinda, Ana. Vamos começar. Primeiro fala um pouco de ti e do seu pai pra gente. O meu pai chegou no Brasil há cerca de 17 anos. Desde então, né, ele vem buscando trazer um pouco da cultura afro pra cá. Por exemplo, desde então ele abriu um salão para cabelo afro, um restaurante para comida, para lembrar o país e trazer um pouco dessa cultura pra gente, né? Uhum. Você acabou nascendo no Brasil ou lá no Congo? Sim, nasci no Brasil, que é até curioso, né? Porque a minha irmã, por exemplo, nasceu em Angola, então é uma mistura. Que bacana, que bacana. E sua mãe é brasileira, né? Minha mãe é brasileira. Ah, que legal. E como surgiu a ideia de fazer um restaurante voltado pra cozinha congolesa? Aqui no Brasil a gente conhece poucos estabelecimentos, né, que tenham comidas africanas, embora a nossa cultura, né, seja bastante parecidas, mas, assim, nada diretamente. Por exemplo, tem coisas que a gente tem que exportar de lá para poder manusear e produzir aqui. Que tipo de coisa, por exemplo, assim? Um exemplo bem... Tem uma folha específica, né, que a gente produz, por exemplo, tem um pondu, né, que é o congolês, e tem um angolano que é feito com esse tipo de planta que só existe em Angola. Uhum. Como se chama? No Congo a gente conhece como pondu, já o nome angolês eu não vou me lembrar. Ah, pando. Beleza. Agora a gente vai pra parte mais legal, né, que é a parte da comida. Imagina que eu, brasileiro que sabe pouquíssimo sobre o Congo, visita o seu restaurante. Que não é um pouco difícil de imaginar, porque é exatamente isso mesmo. Qual seria o prato de abertura para que eu conhecesse melhor a culinária do Congo e por quê? Olha, eu indicaria o fufu, que é um prato bastante conhecido, inclusive entrou em pauta esses dias, né? Que é uma mistura de duas massas, que geralmente é como a gente acompanha a mesma comida, porque a comida congolesa, em geral, angolana, dos povos bantus, Sim. Geralmente tem muito molho, né? A gente já conhece pondu, molho de amendoim, ngobe. São muitos molhos que geralmente a gente acompanha com massas ou arroz. Então, assim, o fufu seria o prato principal e algum molho de acompanhamento para conhecer a nossa comida e como a gente organiza os alimentos. Qual seria um molho que você mais gosta pra acompanhar o fufu? Eu tô lá, eu, bonitão, no Brasil, né? Faz mais de ano que eu não vou pro Brasil, mas tudo bem. Aí eu vou no restaurante de vocês e peço o fufu. O fufu é aquele pãozinho com mandioca, não é? Não, essa é a quanga. Essa é a quanga. Essa é a quanga? Isso. E como é que é o fufu? Eu lembro que alguém no meu podcast já falou de fufu. Parece um pouco, né? Porque a gente tem a massa da mandioca, mas a gente também tem a massa do fubá. E também você pode ter massa de milho. Mas são duas massas misturadas que a gente bate pra formar uma coisa parecida com a polenta. Sim. É bem parecido. Que legal. Aí forma uma bolinha no prato, né? Alguma coisa assim, né? Exatamente. Oi, pessoal. Nota do editor aqui. Eu lembrei da onde eu tinha falado do fufu. Na verdade, não fui eu que falei do fufu, foi a Nath, no programa 42, Comida de Resistência. Quarentena, aula de francês e fufu. E lá ela também dá uma receita de fufu, que eu vou repetir aqui. E essa receita segue o que a Ana acabou de falar aqui no podcast, onde mistura 2 tipos de carboidrato para você conseguir fazer o fufu. Então, na receita da Nath, você consegue meio quilo de fubá de milho, meio quilo de farinha de mandioca e 1 litro de água. Em uma panela, com fogo médio, você junta 1 litro de água, o fubá e a farinha, mexendo sempre, até que você consiga fazer essa massa e essa massa comece a soltar do fundo da panela. Você desliga o fogo e espera isso amornar.
e depois você forma pequenas bolinhas e vai reservando. Aí você pode fazer os caldos que você quiser. Caldo de peixe, caldo de carne, caldo de amendoim. E se você quiser fazer uma outra receita que eu acabei encontrando aqui, essa um pouquinho mais roots, você vai precisar de 300 gramas de banana da terra, 460 gramas mais ou menos de mandioca, né, sem a pele, sem aquela raiz do meio dela, entre 350 a 450 ml de água morna e uns 50 ml de água para você depois cozinhar. Essa receita você vai precisar cortar a mandioca e a banana em cubos e num processador você junta com aqueles 350 ml a 450 ml de água, dependendo da consistência que você quer o seu fufu, de água morna, né? Você vai juntar isso e processar até que vira uma massa bem suave. E depois você, numa frigideira ou numa panela em fogo médio, você vai cozinhar com uma colher de pau, né? Essa massa que você acabou de processar por uns 8 a 10 minutos. E se precisar de um pouquinho mais de água, você vai adicionando aqueles 50 ml restantes de água. Aí você transfere o fufu para uma tigela e espera ele esfriar. Você pode cobrir ele ou jogar um pouquinho de água por cima para não formar uma película. E pronto, você forma bolinhas com ele e come com o molho que você quiser, com a sopa, com o molho. Aproveita aí, voltamos ao programa. Aí beleza, eu sentei lá, tô com meu fufu. Qual que é o molho que você mais gosta? Um molho, assim, que é a minha paixão, sou até suspeita pra falar, é o engobe, né? Que é um molho, parece um nhoque com banana e um molho de gengibre, meu favorito. Molho de gengibre. Eles são doces? Olha, eu diria que tem, né, o adocicado da banana, mas o gengibre dá aquela quebrada agridoce. Ah, são dois molhos em um só. Isso. Ah, legal. Então é costume já você pedir vários molhos pra comer com o fufu. Demais. Ah, legal. Aí você vai provando, tipo dipzito, assim. Você pega um pedacinho de fufu, molho aqui, molho... Pô, deve ser bem gostoso isso, hein? Não, demais. Inclusive, uma graça que a gente vê no restaurante, né, que por essa cultura, né, brasileira, geralmente pega um fufu com garfo e faca, mas não é assim que se come. Ah, não? Não. Como é? Você pega a massa porque ela é bem consistente e você amassa ela no molho pra comer com a mão mesmo. Ah, com a mão. Então, tipo, imaginando aqui uma consistência de um pão de queijo, vai, mas sem a crosta, a parte interna dele. Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. Ah, olha só, aí você dá uma amassadinha, xuxa no molho lá e come. Exatamente. É até engraçado quando a gente se depara, né, com um brasileiro fazendo isso, porque é costume já. É, nós brasileiros temos muito essa questão de trazer as coisas dos outros, só que dá uma brasilidade, ou como eu gosto de falar, virou Brasil, saca? Quando você come sushi com morango, com manga. Exatamente. Aí vira Brasil, né? Uhum. Come aquele, sei lá, temaki de feijoada que eu já vi, né? Cheddar no fufu. Uma hora vai rolar. Eu não. Uma hora com certeza isso rola. Olha, Porque sempre vira Brasil. Uma coisa que eu aprendi, né, é que sempre vira Brasil. exatamente. A paleta mexicana, que já não é mais mexicana. Que nunca foi, inclusive. Eu acabei descobrindo que a paleta mexicana no México é vendida hoje em dia como paleta brasileira. Meu Deus. Pois é, era só um sorvete de picolé. Aí alguém falou, não, se você rechear ele, vira paleta mexicana. Deu a volta, essa maluquice de empresário deu a volta que voltou pro México isso. A famosa gambiarra brasileira, né? Exato. Não, vamos vender um sorvete a R$25 cada um e chamar de paleta mexicana. Pronto. Paleta é um nome bom pra picolé, porque picolé já tá meio batido, né? Tipo, nossos avós tomavam picolé. Não, paleta, né? Ninguém conhece que é paleta, vamos chamar de paleta. Sempre vira Brasil. Essa é meu mantra, quase. Voltando aqui pra cozinha congolesa, quais são os pratos mais similares que você consegue encontrar no Brasil? Tipo, um prato que nós reconhecemos como brasileiro, só que você vê, não, a raiz desse prato é lá do Congo. Nossa, muita herança. Por exemplo, a gente tem, né, uma coisa similar que vocês chamam de, acho que é baião de doce, que mistura vários legumes e feijão no arroz. Sim. Então, isso a gente chama já de simba. A gente... É costume já. Sempre que tem uma sobra de qualquer coisa, de qualquer legume, a gente sempre coloca e incrementa no arroz. Nas pesquisas que eu fiz sobre pratos típicos, e difícil achar, viu? Em português, assim, ou em inglês, né? Tem um prato que me chamou a atenção, que ele se chama fumbua.
Fumba. Que é fumba que fala? Ah, sou burro pra caramba. Fumba. Que é um creme feito com essas folhas, com as folhas do mesmo nome. Eu imagino que sejam um dos ingredientes difíceis de encontrar no Brasil, ou impossíveis, né? Isso. Aí você junta pimentão, tomate, alho e camarão defumado e amendoim torrado. É gostoso. Eu tô com muita vontade de comer isso. Olha, eu diria sim que não é um dos meus favoritos, justamente por camarão. A polêmica que não gosta de camarão. Sério? Você não gosta de camarão? Não. Ah, poxa, eu gosto. Acho que é por isso. Mas assim, é realmente um prato que você não encontra no Brasil, né? Eu não tenho esse costume de misturar amendoim e camarão e plantas e etc. É uma coisa única, assim. Você tem, né, o pimentão, você tem o agridoce ali, você tem o tomate, que dá aquela acidez, o camarão e a planta, assim, que eu não posso te descrever como que é o gosto, só comendo mesmo, porque não tem no Brasil. Caramba, é muito diferente, assim. É muito diferente. Nossa, agora eu realmente tô muito curioso pra comer fumba, né? Tem outro alimento que eu vi que é feito tal qual o pessoal faz aqui, que é a quiquanga, com massa de mandioca, Isso. né? E ela é muito parecida com o que eles fazem, aquela tal da massa puba que você deixa na água pra fermentar. Inclusive, se eu te contar, não tem diferença. É igualzinho. É igualzinho. Inclusive, acredito que seja herança, né? Pode ser, que a mandioca é tradicional daqui do Brasil mesmo, dessa região. Pode ter dado essa viajada, né? Uhum. Bacana. Uma outra nota do editor aqui. No programa 57 sobre tapioca e mandioca, eu acabei falando um pouquinho sobre, mas eu acho que é legal pontuar aqui, sobre a massa puba. Massa puba, ou simplesmente puba, ela vem do tupi antigo, que significa fermentado. É uma massa que você extrai da mandioca fermentada, e é feita até hoje, principalmente nas regiões interioranas do Brasil, no Nordeste se faz muito ainda bolos de massa puba e tudo mais. E para você obter a massa puba, você pega a mandioca, né, descasca ela, tira a raiz do meio, corta ela e coloca ela de molho na água por mais ou menos uma semana, saca? Nesse período a mandioca vai estar muito molenga. Imagine que com um cheiro não muito agradável. Então você sempre tem que escorrer muito bem essa água, lavá-la muito bem, né? Você tem essa massa, você pode dar uma ralada depois nisso, e você pode guardar e refrigerar para você fazer muitos pratos, algumas sobremesas, tipo bolo de massa puba, que é muito gostoso. Dependendo do tempo e do método que você usa para fazer a massa puba, você pode até desfazer ela com a mão, saca? É isso. E voltamos ao programa. E no Congo, existe uma comida básica tipo arroz e feijão do brasileiro? Nossa, exatamente. Inclusive, a gente tem uma piada, né? Os africanos vivem dizendo sobre o arroz, né? Que a gente come muito arroz com tudo, muita massa. Por exemplo, acho que é até um prato comum aqui na região de Minas Gerais, Espírito Santo, que é o arroz, polenta e quiabo. A gente tem esse bem prato comum mesmo. exatamente lá. Sério? É a mesma coisa? Só que no lugar da polenta, né, que você chama, a gente coloca fufu. Mas é exatamente a mesma coisa. O molho do quiabo, o arroz e o fufu. Essas coisas vão viajando. Né? Um dia eu achei quiabo aqui no Chile, eu acabei não comprando. Me arrependo, porque eu adoro quiabo. E os temperos, eles são muito diferentes dos temperos dos brasileiros? Eu diria que são mais fortes. Aqui a gente tem o hábito de suavizar, né? Mesmo o açúcar, assim. Mas fora isso, os condimentos, né? Colorar, o tipo de coisa. Quando você come uma comida africana, a primeira coisa que você percebe, né? É a mistura dos sabores e o quão fortes eles aparentam. Legal. E tem algum tempero que você acha só lá, assim, que você adora? Alguma coisa assim? Bom, acho que não. Acho que são bem similares daqui. Pô, o cominho, o coentro, pimenta negra, pimenta rosa. Qual que é a recepção que você e seu pai têm do público brasileiro no restaurante de vocês? Como o pessoal vê no geral? Inclusive, né, como a gente se localiza numa região onde tem muitos africanos, a maioria que visita é brasileiro com curiosidade de saber como é que é a comida, né? Olha só. Porque a gente sempre pensou que seriam congoleses ou africanos que entrariam
no restaurante, com saudade da comida. Mas quem disse isso? Brasileiro sempre olhando assim. E sempre olha de uma maneira muito estranha, né? A princípio. Sim. Olha a comida ali. Porque quando você vê assim, é uma coisa. A montagem do prato é muito diferente, né? Porque a gente não coloca como os brasileiros colocam assim no prato, né? A gente coloca tudo separadinho. Uhum. E aí ele decide como é que ele vai comer aquilo ali, né? Uma coisa que ele nunca viu. Sim. E eles até viram e perguntam pra gente, mas como é que come isso? Coloca isso aonde? E aí a gente se diverte lá com eles tentando. E aí a gente vai lá e explica, não, porque isso, assim, tal, tal, tal. Eu imagino que além da questão da curiosidade, as pessoas não saberem como comer tal coisa, elas vão pra comer e vão pra aprender também, porque é outra cultura, apesar de ser tão similar e tão intrínseca à nossa do Brasil, a questão cultural da África ela é muito alijada do brasileiro, né? Sim. O brasileiro normal não tem ideia do que é a África, do que são as culturas que tem na África, como um país, uma região da outra região podem ser tão diferentes, um país do outro pode ser tão diferentes assim. E eu acho que é bacana esse negócio do pessoal querer aprender como. Eu imagino que sempre que chega alguma comida mais... alguma comida estrangeira no local, além de você aprender a questão dos sabores e tudo mais, você acaba aprendendo um pouco de cultura. A gente deve ter passado por isso quando chegaram os restaurantes japoneses em São Paulo, por exemplo. Como começou a chegar em massa e... Tá, mas o que é essa coisinha verde? Tá, mas e... é peixe cru mesmo? Como é que come? Com o pauzinho? E a gente come errado. Assim como você falou que o fufu se come com a mão, sushi também se come com a mão no Japão. Exato. Então, eu acho que é legal, né? Deve ser legal você também ensinar como fazer e por quê, né? Pros clientes que vão lá por curiosidade. E o pessoal gosta mesmo, né? Eles vão lá e saem satisfeitos, não? Sim, sempre volto. Isso é muito legal, né? E aí, esquecemos de falar alguma coisa? Fala o que você quiser, antes de dar os jabás e tudo mais. Acho que até então, né, tudo certo. Apenas o estranhamento, né? Porque, embora tenha toda essa parte legal da nossa cultura, sempre tem a discriminação, né? Então, quando a gente chega, abre um restaurante de comida africana, com toda aquela história, né, que o pessoal ama propagar, que é tipo, que a África não tem comida, esse tipo de coisa. Daí a gente vai lá e abre um restaurante para demonstrar sobre a nossa comida, o pessoal fica meio estranho, né? Já com aquela ideia de discriminação. Sim, é bem essa questão cultural mesmo. Aqui no Brasil, eu diria até que numa boa parte da América Latina, a África não é exatamente um alvo da imprensa, não é um polo cultural, saca? Então é preferível eles esconderem tudo que vem de África e mostrarem toda a questão que vem de Europa e Estados Unidos, que eles são mais potências culturais, né? E só sobra o quê? O preconceito, o desconhecimento que é substituído pelo preconceito. Basicamente é isso. Eu acho muito legal vocês estarem fazendo esse trabalho, né? De mostrar a comida africana pro brasileiro. Eu acho muito legal mesmo, vocês estão de parabéns. Obrigada. Beleza, Ana. Vamos finalizar então. Dá o endereço do seu restaurante, o nome dele, faz o jabá das suas redes sociais, se você quiser, claro, e é isso aí. O restaurante, né, ele fica na região do Brás, bem pertinho do metrô, assim, eu acho que uns 15 minutos do metrô, na Rua Cavaleiro 414, o nome é Latif. Repete o nome pra gente, por favor. Latif. Belezinha. Vai lá, gente. Perto do Brás, Rua Cavaleiro 414, o restaurante Latif, para vocês comerem comida do Congo de verdade. Então, um abração. Muito obrigado por essa entrevista. Foi muito legal. Agradeço. Um abraço. Tchau, tchau, ouvintes. E até semana que vem. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.